Pois bem, a nossa meditação de hoje, a nossa meditação que vamos ver a partir de agora, é sobre a fé de São Pedro, né? Como era a fé de Pedro? Tantas vezes nós falamos assim: eu queria que o Senhor aumentasse a minha fé, né? Usamos essa expressão, ou pedimos a Deus, né? Senhor, aumenta a minha fé. Eu não sei se é muito conveniente pedir isso a Deus, não, né? Porque quando a gente pede para Deus aumentar a fé, Ele manda no pacote tribulações. E não sei se a gente está muito disposto a querer as tribulações. A gente quer a fé, mas o que vem no pacote a gente não quer muito, né? A gente queria crescer na fé, mas para crescer na fé precisa passar por provas. Talvez fosse mais inteligente da nossa parte pedir: Senhor, amadurece a minha fé, Senhor, né? Faz ela crescer, mas não traz no pacote lutas e tribulações, não, né? Mas o fato é que o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre a fé de Pedro, né? E diz que a fé dele era pouca, homem de pouca fé, homem de pouca fé, de fé pequena. Ora, é aquele trecho em que ele está caminhando sobre as águas. Nós conhecemos o texto, né? Não é novidade. Jesus tinha multiplicado os pães, e o que aconteceu naquele dia? Depois de multiplicar os pães, uma febre messiânica começa a despertar. Jesus quer evitar essa febre messiânica, das pessoas buscarem a Ele somente, né? Com esse interesse material. É o rei que vem instaurar agora o seu reino e materialmente vai resolver todos os nossos problemas contra os romanos, e nós agora seremos ricos, poderosos, e Jesus quer evitar isso, né? E multiplica os pães, só que ele despede os discípulos, dizendo para eles: olha, vocês vão para outra margem, que eu vou subir ao monte para rezar. E acontece isso, ele sobe ao monte para rezar, passa a noite em oração, e quando lá pela madrugada os discípulos já estão mais ou menos na metade do lago, o vento começa a soprar, um vento muito forte. Imagina o que é isso. Eles conheciam o mar, eram homens experientes, mas o vento era forte, naquela noite era demais. E acontece, é muito comum no Mar da Galileia, vocês viram um barquinho ali, olha só, aquele barco chamado barco de Pedro, né? Esse modelo de barca para essas travessias ali é muito comum, e é muito comum que aqueles que cuidam ali, os barqueiros, eles desliguem o motor do barco, se deixando um pouco levar pelo vento, quando o vento é mais forte, né? Algumas vezes a gente passa por isso ali, mas só que nada se compara a essa experiência do Evangelho. Naquela noite, diz aqui o Evangelho, que a barca já estava a boa distância da margem, e ela era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas, e eles ficaram com medo. É um fantasma, disseram, soltando gritos de terror. Mateus registra isso, que eles ficaram apavorados. Interessante o realismo com que Mateus narra a cena, né? Eles soltaram gritos de terror. Não é muito comum, né? Se nós pensássemos ainda, né, com todo respeito às mulheres, né? Mas é mais comum o sexo feminino, quando está mais com medo, né? Dizer: ai, que medo, e me ajuda. Às vezes tem mulheres que são mais corajosas que os homens, né? Tem homens por aí que vem uma barata e fala: ai, meu Deus, né? Pois bem, mas não é o comum, né? Mas para dizer aqui que eles gritaram apavorados. Imagine aqueles homens já experientes com o mar, conhecedores ali da barca e do ofício que era deles. Eles gritaram apavorados, né? Soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, acalmai-vos, né? Não temais, sou eu. Não temais, sou eu. Quando Jesus diz isso, essa expressão, muitas vezes ele vai usar, Jesus está fazendo um eco àquilo que Deus revelou para Moisés lá diante da sarça ardente. Lembram da cena da sarça ardente? Quando Deus pede para ele: tira as sandálias dos teus pés,
pois o solo que tu pisas é santo, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, Êxodo 3, naquele diálogo de Deus com Moisés, Moisés recebe de Deus a revelação do seu nome. Se eles perguntarem o teu nome, o que eu vou dizer? Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é. Esse eu sou é o nome inefável de Deus, revelado lá a Moisés, e que os judeus guardaram com tanta sacralidade que nem ousavam pronunciá-lo. O nome, eu já falava ontem, na cultura de Israel traz isso sempre, a identidade e a missão, representa a pessoa na sua totalidade. Então o nome de Deus que é resguardado, a transcendência desse nome. No Novo Testamento, muitas vezes Jesus vai repetir isso: eu sou eu, o invertido, a fórmula invertida é a mesma coisa, no hebraico não tem essa diferenciação, no português não soa tão bem, mas ele está dizendo: não temais, eu sou, não temais, sou eu o dono desse mar, desse vento, da vida de vocês, sou eu, não tenho medo, sou eu, tudo isso está sob o meu governo. É isso que ele está dizendo para Pedro e para os discípulos. Eles estão assustados diante da tempestade, como nós nos assustamos também diante das tempestades da vida, diante de coisas imprevistas, diante de situações que nós gostaríamos que não acontecessem. Nós gostaríamos também de dizer isso, de ouvir isso de Jesus sempre: não temais, sou eu. E aí continua o Evangelho dizendo assim, logo que Jesus disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo, Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, olha aí a imagem aí atrás, estão vendo? Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, manda-me ao teu encontro. E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro começou a andar também sobre as águas. Num determinado momento, quando ele está distraído com o vento forte, ele tem medo e ele afunda. E imediatamente ele grita: Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estende a mão, e o levanta, o ergue, o traz novamente à superfície. Essa cena do Evangelho, ela tem muito a nos ensinar, muito mesmo. Jesus vai dizer para Pedro: homem fraco na fé, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Essa pergunta que Jesus faz para nós hoje: por que você ainda duvida? Homem fraco na fé, mulher fraca na fé, por que você ainda duvida? O que mais eu preciso fazer para te provar a minha presença, a minha existência na tua vida, a minha providência em teu favor? O que mais? Olha a perfeição com que você foi criado, criada. Olha para a sua história, para a sua vida. Olha até onde eu te conduzi. Olha tantas e tantas situações da sua vida que eu te socorri. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Às vezes, meus irmãos, a nossa experiência é uma experiência muito parecida com a de Pedro. Olha aí o barco, que bonito, esse barco, está vendo? Todos são muito parecidos ali, porque é desse mesmo modelo, a chamada barca de Pedro. Muitas vezes nós somos parecidos com Pedro, assim, num ímpeto, nós queremos impulsivamente: Senhor, se és tu, me prova, me dá um sinal, se és tu, E a gente fica insistentemente querendo provas, e às vezes provas matemáticas de Deus, da fé. Quantas vezes nós queremos que Deus nos mostre, e a gente costuma até brincar dizendo às vezes: Deus precisa desenhar, porque só falando não adianta, E aqui, essa palavra de Jesus marcou muito o coração de Pedro, homem fraco na fé, por que duvidaste? Essas marcas que Jesus tinha deixado e foi deixando ao longo do ministério dele no coração de Pedro, foram construindo essa personalidade dele. Agora, não mais uma personalidade só, a sua natureza recebida, mas a personalidade do apóstolo Pedro, do grande Pedro,
daquele que vai se tornar São Pedro, o homem das chaves. E essa mão estendida de Jesus, isso é um mosaico, né, do Marco Rupnik, um grande artista ainda vivo, um jesuíta esloveno. Ele, inclusive, ele já fez Lourdes, fez Fátima, as fachadas das basílicas, vai fazer uma obra linda em Aparecida, na nossa Basílica de Nossa Senhora aqui. Falava comigo um dos membros lá do Teatro Alete, que trabalha com ele. O projeto é lindo, que vai ser feito aqui da história da salvação de mosaicos na nossa Basílica de Aparecida. E aí outra imagem do Marco Rupnik, Jesus lavando, no lava-pés, né? Jesus lavando os pés de Pedro. Mas aquela mão estendida de Jesus no mar da Galileia, Pedro, é a mão estendida dele para nós ao longo da história. Aquela incredulidade de Pedro, aquele momento de fraqueza, é para nos ensinar também a curar as nossas incredulidades e as nossas fraquezas. Todos nós poderemos passar por momentos como esse, em que a gente também vai estar afundando, parece que submergindo, a gente já não vê mais sinal de vida. Senhor, eu não consigo mais nem respirar, me ajuda, me socorre, faz alguma coisa. Essa oração de Pedro, a oração de Pedro precisa ser a nossa oração. Senhor, salva-me. Ora, ali o texto diz que eram as 3 da madrugada, né? Às 3 da madrugada que Jesus vai ao encontro deles, eles apavorados de medo, né? É um fantasma. Esse impulso de Pedro em relação a Jesus, em direção a ele, né? Eles não estavam enxergando bem. Imagine que o texto diz que era próxima a Páscoa, muito provavelmente uma noite de lua cheia. Imagina a cena linda, né? Porque o mar fica mais claro, né? Com aquela lua cheia, a noite fica mais clara. E a gente imagina ali o reflexo da lua na água do mar da Galileia, e ficamos imaginando aquela luz da lua vindo e a silhueta, né, de alguém vindo ao encontro deles caminhando sobre as águas. Era algo impossível, e sobretudo contra as leis da natureza. Não dá para andar sobre as águas, a lei da gravidade não permite isso. Mas Jesus, ele é o autor, o criador do céu e da terra. O Evangelho diz, João, que tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele. Então, é ele o criador, ele tem poder sobre as águas. Como eu falava ontem, os homens vão ao longo da história, a ciência vai descobrindo as leis escritas pelo próprio Deus. Ele é o legislador, e para nós algo impossível, para ele sempre possível. Diante da oração de Pedro, né, a palavra de Jesus é essa, né? Cala-te, ó vento, acalma-te, ó mar, né? Como Marcos vai narrar no Evangelho, Lucas também. A palavra dele é uma palavra de ordem, é uma palavra de ordenar o caos. Sempre que uma palavra de Deus é dirigida a nós, ela coloca ordem na confusão das nossas vidas. Se nós fôssemos aqui lembrar o livro do Gênesis, lembram lá Gênesis 1? Quando Deus vai criando todas as coisas, antes da criação, o livro do Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gente, a terra sem forma e vazia quer dizer que tudo era um caos, a realidade caótica, a terra sem forma e vazia. E Deus disse, faça-se a luz, faça-se as águas, faça-se. O dizer de Deus é um dizer criador. Uma palavra que Deus profere é sempre uma palavra criadora, diferente da nossa. A nossa palavra, a gente diz tantas coisas, não produz nada, não cria. Deus não, quando algo é pronunciado por Ele, aquilo se realiza, né? Aquilo se realiza. Ora, aqui, colocar ordem no caos, no livro do Gênesis, aqui diante do mar da tempestade, cala-te, ó vento, acalma-te, ó mar, e fez-se uma grande calmaria. Ele tem esse poder. E os discípulos ficaram ali extasiados na outra cena do Evangelho. Quem é esse que até o vento e o mar faz calar? Quem é esse?
A cada acontecimento, a cada milagre que eles presenciavam, a cada parábola explicada por Jesus, contada em público ou a sós, a cada momento em que eles visualizavam algo de Jesus extraordinário, eles se perguntavam: quem é esse? Essa admiração foi construindo a personalidade deles. Repito, não só agora a personalidade natural, trazida de família, dos pais, mas agora esse caráter cristão que eles vão levar para o mundo. Esses homens, eles vão agora contra o poder de um império, contra as tradições religiosas do judaísmo do seu tempo. E Jesus vai pouco a pouco forjando neles essa personalidade cristã, esse caráter cristão. E aqui, meus irmãos, quando nós tratamos da fé, nós só testemunharemos a nossa fé diante da sociedade se nós nos deixarmos moldar por Deus assim. A fé que vai transformar a cultura, a fé que vai levar para a sociedade o fermentinho, na massa, o sal e a luz, não é a fé de uma emoção, de um momento, daquele dia em que você sentiu Deus e falou: eu até chorei. Ou seja, não vai ser nesse momento. A fé que transforma é essa fé que, meditada, interiorizada, feito vida na sua vida, vai com você para os ambientes onde você frequenta. E esse é o grande desafio de fé do nosso tempo, da nossa geração. Como dizia há pouco tempo um grande pregador numa palestra, eu fiquei impressionado com o que ele dizia. Ele dizia que a nossa geração será como nos tempos de Santo Atanásio, lá no século IV. Não será uma geração de grandes expansões missionárias, como no século XVI. Não. A nossa geração é a geração que é chamada por Deus, não a expandir e aos quatro cantos do mundo, mas a conservar a fé. Se nós morrermos e deixarmos nessa terra esse patrimônio da fé, nós já teremos cumprido a nossa missão aqui. Conservar a fé, guardar esses valores, transmitir para as nossas crianças, para as gerações que estão chegando agora. Conservar a fé. Eu nunca mais esqueci isso, porque a cada ano que passa, nós temos visto essa necessidade de fomentar na cultura do nosso tempo, secularizada, paganizada, hostil a Deus e aos valores de Deus do Evangelho, formar a cultura. Como vai ser isso, Padre? O que nós vamos fazer? Olha para a sua vida, para você que trabalha numa empresa, no trabalho, na sua família, nos meios onde você vive. Você vai dizer: é impossível, Padre, eu chegar agora lá no churrasco da minha família e falar dessa palavra do Evangelho. Mas Deus não está te pedindo que você chegue lá falando dessa palavra dele. Deus está pedindo que você viva lá essa palavra. O que eles vão ler, como disse lá Francisco de Assis, talvez o único evangelho que o mundo vai ler, vai ser a nossa vida, vai ser o nosso comportamento, vão ser nossas escolhas, vai ser a forma como a gente se dirige, como a gente brinca, como a gente reza, como a gente se veste, como a gente se manifesta diante dos outros. O evangelho que as pessoas vão ler é esse. E assim a gente vai fomentando na cultura a semente do Evangelho e conservando aquilo que Deus espera de nós. Essa é a pergunta sobre a fé. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Esse impulsivo Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro. Eles tinham reconhecido a voz, mas não tinham enxergado que era Jesus, né? E aí acontece essa cena tão forte. Pedro começa a andar em direção a Jesus. Uma outra coisa também importante nesse tema da fé é o tema da fé vivida nas tribulações. Aqui a tempestade que ocorre é uma tempestade que dá medo aos discípulos. Nós também temos medo. Nenhum de nós é tão forte dizer: eu não tenho medo de nada. Temos sim, de muitas coisas ou de poucas, mas nós temos medo. Tantas vezes
liberamos de nós, né, essa energia psicológica, química, física, né, que nos amedronta. Algumas vezes até usamos a expressão, estava tremendo de medo, né? Eu estava tremendo de medo. E algumas pessoas até somatizam o medo, né, com dores no corpo, dor de cabeça, dor de estômago, somatizam mesmo. E é muito interessante essa experiência humana. Todos nós vivemos, mas o que nós queremos hoje, lendo essa palavra, é entender aqui e fazer esse caminho do intelecto para o coração, esse caminho tão distante, às vezes tão tortuoso, daquilo que sabemos para aquilo que nós cremos. Eu tenho medo, é verdade, Senhor, mas a minha fé é maior que o meu medo. Eu tenho medo, mas a minha fé é maior que o meu medo. Padre, então se eu tenho fé, eu posso fazer qualquer coisa? Você pode fazer qualquer coisa que a tua inteligência te mostre que você deve fazer. Coisas que vão contra a sua natureza, formas imprudentes de escolhas, não. Aí você vai entrar já naquela dimensão de tentar a Deus, sabe? O mandamento, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é dessa fé. Aqui a fé que Jesus está pedindo de nós é a confiança nele, de que de um acontecimento adverso Ele estará conosco, de um medo que se apresenta, Ele está conosco. Não é a busca desenfreada de atitudes imprudentes, de escolhas impensadas, inconsequentes, não é disso. Outro aspecto da fé importante para entendermos: a nossa fé é sempre uma fé inteligível e uma fé inteligente. Inteligível por quê? Porque eu posso compreender tantas coisas desse Deus que se revela a mim. Ele não é um absurdo, ele é cabível à minha inteligência. A minha inteligência, diz o catecismo da igreja, é capaz de Deus. Essa flor, por mais bela que ela seja, não é. Aquela formiga que está passando ali também não. O cachorrinho que está lá na nossa casa também não. Ele não é capaz de Deus. Eu e você somos. O Deus que se apresenta com os atributos dele, de eterno, imutável, esse Deus que se apresenta como onipresente, onipotente, onisciente. A minha inteligência é capaz de entender que é possível um ser assim. Ele não cabe na minha cabeça, porque ele é infinito. Eu sou finito. Mas a minha fé é sempre inteligível e inteligente. Nunca você deve aceitar uma experiência de fé que te diga, não precisa pensar, não, basta ir. Nunca. Deus te deu a inteligência para você usá-la.